Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre direção de veículo automotor sob efeito de álcool e outras drogas psicoativas que até alteram a capacidade psicomotora do motorista de veículo. E os nossos convidados são o capitão Emanuel Costa, advogado especialista em trânsito, membro da Comissão de Transporte e Trânsito da OAB Seccional Alagoas, e o doutor Marcelo Medeiros. Ele é advogado criminalista, secretário-geral da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Alagoas. Com eles, vamos discutir e analisar dois recentes acidentes de trânsito que resultaram em mortes, acidentes provocados por motoristas que conduziam veículos sob efeito de álcool, mas que receberam decisões judiciais distintas. Um motorista preso preventivamente e o outro em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do capitão Emanuel Costa, advogado especialista em trânsito, membro da Comissão de Transporte e Trânsito da OAB, Seccional Alagoas, e o doutor Marcelo Medeiros. Ele é advogado criminalista, secretário-geral da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Alagoas. Com eles, iremos discutir dois recentes acidentes de trânsito que resultaram em mortes, mas com decisões judiciais distintas. E eles vão dizer por que da distinção, a diferença nessas decisões judiciais e toda a particularidade legal e operacional. Bom dia, capitão, doutor Emanuel. O senhor, que é um emblema da lei seca, é um assunto muito bom debater com o senhor. Eu agradeço a sua presença, muito bom dia. Bom dia, doutor Marcelo Medeiros, é uma honra recebê-lo aqui pela primeira vez, espero que venha mais. A satisfação é toda nossa. Tá, vamos começar com o capitão Emanuel, o emblema da lei seca. Emanuel Costa, capitão Emanuel e a lei seca se confundem. Capitão Emanuel, mesmo com a insistência na conduta delituosa, o senhor, como eu disse, tem forte identificação com a operação Lei Seca. Como o senhor analisa a conduta de motoristas que insistem nessa conduta delituosa de conduzir veículos sob efeito de álcool e outras drogas psicoativas? Bom, primeiramente, bom dia, doutor Marcelo, bom dia a todos de casa. É uma satisfação imensa poder participar aqui e esclarecer, né? Como todos sabem, fui coordenador da Operação Lei Seca por 5 anos e me identifiquei bastante com o trabalho, justamente para que esses fatos não acontecessem. Eu, durante todo esse período de 20 anos no trânsito e 5 anos na coordenação, eu percebi, aprendi a conviver com essa situação. Hoje é até bom esse momento para a gente passar de forma muito clara que você hoje passa a ser um criminoso de um segundo para o outro. Você é um homem de bem, um trabalhador, uma pessoa que cumpre seus deveres, de repente bebe, né, se excede naquela situação, sabe do risco que vai correr com aquela situação, mas não acredita de repente e pega um veículo e sai. Causa aí essa situação muito triste. Então, o que é que eu vejo sempre sempre nas operações, é aquele negócio, não, só bebi um pouco, é pertinho de casa, a festa é ali ao lado. É dessa maneira que acontecem os grandes casos. Lamentavelmente, mais 1 ou 2 casos que aconteceram aqui em Alagoas, isso a gente tem que analisar com muita profundidade. Verdade.
Doutor Marcelo, o senhor acredita que há uma aposta, uma crença na impunidade? E por isso essa sucessão de pessoas que reincidem? Bom dia, Saraiva, bom dia a todos os telespectadores. Então, eu acredito que não há uma aposta em relação à impunidade. Eu acredito que, sem dúvida, é a omissão, tá, do Estado, é a ausência de fiscalização. A gente basta observar o quanto diminuiu consideravelmente, inclusive até no nosso seio de amigos, a gente via com muita frequência pessoas no nosso ciclo de amizade, nosso ciclo familiar, que dirigia sob influência de álcool. Mas a gente observou que do ano de 2012 para cá, houve mudanças significativas em relação ao agravamento da legislação, pelo menos do ponto de vista administrativo, para condutores que dirigem sob influência de álcool. Mas somente a lei não resolve. Lei, sem fiscalização efetiva e eficaz, não vai surtir efeito. Doutor Manuel. Perfeito. Eu concordo, né, plenamente com o comentário do nosso amigo, doutor Marcelo, nessa situação. Eu prezo muito por dois pilares quando eu estava, por exemplo, na Operação Lei Seca, era a presença, a força do Estado, através de fiscalização sempre e uma educação continuada. Você trabalhando com palestras, ações educativas, todos os dias, e a fiscalização presente é inadmissível, na minha visão, na minha ótica. Por exemplo, nesse acidente último que aconteceu, ali ao redor não tem nenhuma fiscalização próxima. Não é que tem que estar em todos os locais, mas aquele local, especificamente, ela tem que ser muito fiscalizada. Deixa eu fazer uma provocação aos senhores. Nos Estados Unidos, a polícia não para saber se você está embriagado, conduzindo veículos sob efeito de álcool ou outras drogas psicoativas. O Estado, ele age muito quando você provoca um acidente. E se nesse acidente você estiver nessa condição de alcoolizado ou ter ingerido outras substâncias psicoativas, você vai pagar muito caro. E talvez não haja uma proporção lá da aplicação da lei lá com essa poder, né, de uma punição mais severa do que aqui. Não seria isso. O Estado lá, ele age muito até na consequência. Age também na prevenção, com melhores estradas, sinalizações, e incutindo na visão do motorista do que, se ele delinquir, ele vai pagar muito caro. Certeza que ele vai ser punido. A certeza da lei ser aplicada dá um avanço muito grande na diminuição. Eu digo sempre, nós temos leis suficientes. Nós temos resoluções, chegamos a quase 900 resoluções do CONTRAN. Então, o que precisa era ser aplicada, era ser chegada ao seu propósito, que é realmente a preservação de vidas. Eu não vejo outra maneira que o Estado resolver essa questão se não levar muito a sério, tanto a questão da educação, sobretudo a questão da fiscalização. Claro que a punição certa, a resposta certa do Estado também favorece muito. Adicionar, lá ninguém reclama de que o Estado é ausente. Porque é presente. Quando ocorre. Isso. Certamente ocorre muito menos do que em nosso país. O senhor defende muito o Estado na prevenção. Isso. Como quando o senhor fala de blitz, fiscalização, o senhor... Tudo é uma forma de prevenção. Não devemos deixar acontecer. Porque depois que acontece, já foi. Não tem mais nada que traga a vida dessas pessoas que foram embora de forma precoce. Por mais que você puna o cidadão que foi preso, ele já não vai trazer nenhuma resposta. A família vai sofrer de forma muito complicada. Em nossos relatos, nas palestras, como eu acompanhava muito, a cada cidade que eu chegava, eu ia visitar um parente do acidentado ou que perdeu algum filho. A vida se transforma. Você tem, às vezes, um cara só ali naquela família, sustentando a família. Provedor, né? Lutando, e embora de forma precoce, os filhos passaram a não mais estudar porque não tinha mais como mantê-lo. Então, é uma questão social muito grande, é preciso olhar para o trânsito com mais responsabilidade. Então, Marcelo, o que é que o senhor acrescenta aí nessa provocação do que a gente está fazendo uma distinção entre Estados Unidos e Brasil? Então, eu acredito que a diferença
ela também tem a ver com a fiscalização. Não somente a fiscalização, mas a educação, a cultura. A gente observa que a partir do momento que há uma fiscalização efetiva, o Estado começa, de certa forma, a invadir na sua liberdade individual e mudar a sua cultura, o seu pensamento, a sua forma de agir. O maior exemplo é a lei seca. Quer ver um exemplo? O uso de cinto de segurança. Quando entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, em 1995, não era obrigatório usar o cinto de segurança. Então, teve que ser necessário criar uma norma tipificando como infração. Para mexer aonde? No seu bolso. Então, isso é um exemplo de como o Estado ele interfere na sua liberdade individual, inclusive no seu pensamento, na sua cultura, na forma de agir. Hoje, quando a gente senta no banco do carro, você já sente falta de uma pessoa, daquela coisa ali agarrando o cinto de segurança. Então, isso é um exemplo de que o Estado muda a cultura. Mas não é somente punição. Eu, particularmente, como um criminalista, eu acredito que nem tudo se resolve com encarceramento. Eu acredito que o importante é educação, cultura, tá? E, sobretudo, fiscalização. É os três caminhos juntos. Educação, fiscalização e legislação eficaz. Se faltar um desses elementos, eu tenho certeza que não vai surtir o efeito desejado. Quando o senhor fala que o cinto de segurança pegou porque mexeu no bolso, isso não seria, de fato, uma repressão? Também. Não é? Também. Nós estamos agindo no resultado. Perfeito. Mas não só basta a norma prever. Porque se a norma prevê como infração administrativa e não tiver fiscalização, ela não vai surtir efeito prático. Não seria o mesmo caso para o motorista que usa álcool, outras drogas na condução do veículo? Quando ele fosse alcançado pelo Estado, ele tivesse de fato uma punição exemplar, que o desestimulasse para o resto da vida. E por mais, e pessoas, né, que se relacionam com essa pessoa que foi alcançada pelo Estado? Sem sombra de dúvida. Eu, particularmente, eu acho que nós evoluímos significativamente em relação à legislação com a finalidade de desestimular o condutor dirigir sob influência de álcool. Entendeu? E nós temos evolução significativa. Tem coisa, por exemplo, mais gravosa, por mais que suponha-se que você não cause um acidente, do que você poupar R$20, por exemplo, de um Uber, e você ser abordado numa blitz e ter que pagar R$3.000 de multa, e não somente isso, o mais grave, 1 ano sem carteira nacional de habilitação, tem coisa mais gravosa do que isso. É indiscutível que hoje as pessoas, quando pensam nessa situação, ela com certeza desestimula e muita gente deixou efetivamente de dirigir sob influência de álcool. Agora, como eu estou dizendo, não é somente a legislação, é a fiscalização. E não é somente punir por punir, também tem que entrar na questão social, na questão da educação, na base. Até porque o nosso Brasil tem essa cultura, né, de querer só resolver ou com dinheiro ou com encarceramento. E o principal, né, que é o que vai resolver efetivamente, o Brasil não faz. O Brasil é especialista em paliativos. Verdade. Doutor, mesmo com esses condutores de veículos que insistem, há redução de mortes em razão da lei seca? Olha, claro, não tem dúvida. A lei seca foi criada em 2012 aqui em Alagoas, né? Em 2008 nacionalmente, mas em 2012 foi que criamos a nossa operação lei seca. Para ter só uma noção, aqui em Maceió foram registrados em 2011 275 mortes, praticamente o que nós estamos vivenciando hoje, né? Toda final de semana, 2, 3, 4, 5 mortes. Então, isso é muito grave. Quando se criou a Operação Lei Seca, ano a ano, isso veio caindo, na mesma linha, crescemos as ações da fiscalização educativa, saímos de pouco mais de 168 ações, chegamos em 2019 em 719 ações, então foi um marco muito grande de ações de tanto fiscalização como de educação, e também, só para ter uma ideia, em 2012 testamos 8 mil condutores, chegamos em 2019 com 50 mil condutores testados. Então, na mesma proporção, de forma inversa agora, tivemos a redução dos acidentes até 2019. 2020 começou sentimento de impunidade, talvez pela pandemia, não sei, e aí começamos a perder essa força na fiscalização e também voltamos a perceber e noticiar, assistir esses lamentáveis aí que falávamos em acidente, que agora não é mais acidente, graças a Deus mudaram essa situação, agora somos sinistros de trânsito, e dizendo o seguinte, olha,
acendeu a luz alerta agora, não é mais nem amarelinha, vermelha de vez. Tem que se fazer algo antes que aconteça, continue mais as mortes em nosso estado, uma pena. A crença seria de que o fiscalizador não iria fiscalizar em razão da Covid, pela exposição do ato de fiscalizar? Tudo junto, né? Eu lembro claramente que eu ainda fiquei ali até o meio do ano 2020, mais ou menos até agosto, mas eu continuei com a Operação Lei Seca, muito forte nas ruas, abordando os ônibus, verificando o distanciamento social, se estava usando máscara, mas mostrando a força do Estado ali, é importante você mostrar. Eu tenho relatos que era passar na Operação Lei Seca, que infelizmente não podemos parar todos, né? Quando você completa ali aquelas baias, você vai liberando as pessoas, observando logicamente, e tem relatos que pessoas passaram, que tinham acabado de sair de uma festa, têm bebido, e não foram parados. Ele disse, olha, mais nunca na vida eu bebo mais. Passei pelo susto, eu só faltei ficar todo com problema dentro do carro se tivesse sido parado. Então, assim, eu voltei, eu chorei muito. Ele disse, relatou mesmo nas palestras que eu chorei muito, minha esposa, meus filhos, e jurei a Deus e a meus filhos que nunca mais voltaria a beber e fazer aquilo ali. Então, assim, isso é muito complicado. É preciso quem está do seu lado dizer assim, olha, tu bebesse? Não deixa tu seguir não, me dá a tua chave aí, eu vou lá. Eu parei um veículo, nós paramos um veículo, que estavam, por incrível que pareça, todos os filhos bem colocados nos dispositivos de retenção, as cadeirinhas, colocados o cinto de segurança, tudo certo, tudo bonitinho. A esposa sem tomar um álcool, nada, e o motorista bêbado. Então, assim, são coisas que é inacreditáveis. Qual o perfil característico do motorista infrator? Olha, eu posso dizer assim, abertamente, olhando para quem está nos assistindo, é uma pessoa como nós. Ele está ali, né, no dia a dia, de pessoas do bem, mas de repente ele começa a criar uma cultura, dizer assim, olha, não vi lei seca por aí, ou sei lá, ou não, acho que hoje não vai ter lei seca, ou não vai ter o quê, e começa a querer, porque tanto nós prendemos pessoas que têm o perfil de cometer sempre irregularidade, como também pessoas que quase não cometeram irregularidade e naquele momento cometeu. Então, assim, a consciência, ele tem que estar presente sempre, não só dele, mas também quem está dos lados. O filho, a esposa, os amigos, só assim ele consegue evitar. É preciso mudar. O senhor relatou que já teve o cuidado, né, em visitar familiares de vítimas de acidente de trânsito. O senhor já teve contato com o infrator pós-ocorrência? Sim. Eu até, se não fosse trágico, seria cômico, né? Não tem essa... Eu prendi várias pessoas na hora que ele estava lá, chorando. Eles choravam e, inclusive, até me abraçavam, e até, brincadeira, esse cara tem uma maior paciência. Eu levava para o xadrez da viatura, que não é mais xadrez, né? É cápsula de retenção, e ele dizia o seguinte, poxa, eu vi tanta palestra, eu vi tanto na TV, e eu ainda cometi a si mesmo. Então, assim, é aquele sentimento de decepção entre eles mesmos. Então, o que é que eu faço? Eu visito a família e depois procuro, porque já é mais complicado. O cara que, por exemplo, o André, que anda com a gente nas palestras, que perdeu perna e braço, você deve até conhecer, que é da DEFAL, é um atleta, e quando eu liguei para ele a primeira vez, para poder convidá-lo para participar das palestras, ele também foi um infrator, ele disse que bebeu também, juntamente com o cara que colidiu com ele, os dois estavam bêbados. E aí, quando eu liguei para ele, ele fez, de onde é, da Lei Seca, pá, desligava. Aí eu insisti uma vez, duas, até ele atender. Para chamar, eu achava que eu ia chamar a atenção dele, ou se não, coisa do tipo, né? Mas assim, eu consegui trazer muita gente, inclusive pessoas que cometeram crime no trânsito, tirando a vida de alguém, e participava das nossas palestras dizendo o seguinte, ó, fiz. Não tem volta. É muito pequena aquela linha. Você pode cometer rapidamente e aí trazer uma tragédia para a sua família. Doutor Marcelo, quais seriam outras condutas consideradas criminosas na condução de veículo automotor? Então, nós temos o próprio homicídio, temos a lesão corporal, temos a própria embriaguez ao volante, que hoje é tipificado como crime, que até um tempo atrás, acredito que 2012 ou 2013, eu não lembro o ano, era apenas uma infração administrativa. Eu me lembro que meu pai é militar e eu me lembro que o bafômetro, se eu não me engano, era feito um sacozinho plástico, né, azul. Eu me lembro vagamente disso ainda. Temos também o ato de dirigir sem habilitação. Muitas pessoas acham que dirigir inabilitado é apenas uma infração administrativa, quando na verdade é tipificado como crime. Temos também
o ato de você burlar suspensão do direito de dirigir. Então, vamos supor uma pessoa que já teve sua habilitação suspensa porque foi pego na lei seca, e o que é que eles fazem? Eles tiram uma cópia autenticada da habilitação ou não entrega a habilitação ao Detran, porque quando a habilitação dele é suspensa, o Detran não vai na porta do infrator pegar a habilitação, não. É obrigação do condutor entregar a habilitação ao Detran. Então, a partir do momento que o condutor está com o seu direito de dirigir suspenso e ele é abordado numa blitz, a partir desse momento ele também comete um crime, por ele estar conduzindo veículo automotor com habilitação suspensa. Entregar também, é bom informar bastante que o entregar o veículo a um Perfeito, condutor isso. inabilitado é crime. Poucas pessoas sabem disso. Verdade. Então é bom e interessante, nas palestras, quando tinha lá várias mães, eu gosto de chamar a mãe, os filhos, né, aqueles garotos ali no interior, que 15, 16 anos, então, aí eu falava, a senhora sabe que a senhora deu um presente ao seu filho de 15 anos, uma motocicleta, a senhora está, né, incorrendo no crime. Ela nem imaginava. E entregar menor de idade também. Menor de idade. E permanecer no local de acidente e socorrer possíveis vítimas. Eu não entendi. Uma conduta, afastar-se do veículo do local de acidente. Sim. É uma conduta criminosa Depende, né? Depende das... Muita gente diz assim, omissão de socorro, por exemplo. A omissão de socorro também. As pessoas dizem, olha, eu me assustei na hora, não tinha como, muita gente ali, eu saí, liguei para o Copom, liguei para o Socorro SAMU, né, bombeiro e tal, aí já vai segurando essa situação o receio de linchamento. Isso. Ocorre muito, inclusive. O receio, eu observo assim, que é pertinente o receio de lixamento, mas desde que o condutor ele tenha como comprovar isso de forma concreta e efetiva. Eu não posso simplesmente fugir de uma responsabilidade minha, deixar de prestar socorro e alegar abstratamente que eu estava com medo de ser lixado. Você tem que demonstrar de forma concreta. E por mais que você esteja com receio de ser lixado, ou seja, haja um risco efetivo, iminente, concreto, nada impede de, por exemplo, você entrar em contato com o SAMU, buscar um pronto atendimento médico. Então, são situações dessa forma que o infrator, ou melhor, que o condutor tem que demonstrar. Não é somente eu alegar que eu ia ser linchado e se evadir. Tá? Existe também o crime, que eu acredito que foi o que você quis tratar, que é justamente de você, no momento de uma colisão, você fugir para evitar uma responsabilidade, para fugir da sua responsabilidade civil. Ou seja, eu corro, não vou deixar o carro lá, entendeu? Ou deixo o carro, ou eu vou embora com o carro. Isso também é tipificado como um crime. E depois trago um BO de que fui assaltado. Exatamente. Faço bem, exatamente. O que é que o senhor indica nessa condição de um acidente com vítimas? É muito dinâmico, é um caso de outro, é muito diferente, assim, do condutor. O que é que determina o condutor a fazer o socorro ou não? O que é que ele deve avaliar? As circunstâncias do fato. Por exemplo, num acidente, num sinistro de trânsito, você primeiro tem que cuidar daquela partezinha lá, né? Sinalizando bem, se você tem condições de fazer isso, e depois começar a buscar o socorro. Cada acidente leva a uma situação, é uma dinâmica diferente. Às vezes nós temos apenas só danos materiais ali naquele momento, e do dano materiais, a gente é bom isso, a gente falar que às vezes pode gerar uma outra consequência, porque há um desentendimento na hora lá. Eu nunca vi como as pessoas se transformam quando estão no veículo. É impressionante, né? Temos até aquela... Empoderadas. Eles crescem, eles ficam mais poderosos. Por exemplo, se você esbarrar hoje aqui, passando em alguém, você pede automaticamente desculpa. Mas se alguém pedir passagem na sua frente no carro, você buzina e avança. É impressionante a mudança do comportamento. E quando há uma colisão ali, naquele momento, as pessoas, às vezes é tão simples, um arranhãozinho, uma coisa ou outra, dali gera uma situação até homicídio mesmo. Então, assim, os cuidados, a dinâmica é muito complicada. Dá uma sensação de poder, de empoderamento, né? Empoderamento, muito grande. Vamos analisar os dois casos recentes, dois casos de repercussão com resultado de morte ocorridos aqui, um em Maceió, e vamos começar com o caso de Maceió, José. Vamos passar um vídeo aí para os senhores analisarem. E aí, isso é na Fernandes Lima, manhã do dia 23 de julho.
O carro está vindo na contramão, ele aparece agora. Isso são câmeras de segurança. Interessante que a mulher nem se assustou com o carro que vinha passando na contramão. Eu observei isso, eu fiquei sem entender como foi que ela não teve um espanto. É tão comum, né? Assim, as pessoas acharem que uma moto no trânsito é banal, mas não é, né? Na sequência, ele atropela dois condutores que conduziam uma moto, né? Percebemos, né, se me permita, que na última partezinha dele, ele vem para a esquerda. Eu acho que é nesse momento, um pouco depois, é que ele deve pegar os dois carros, os dois veículos que estavam no sentido contrário. Ele vem, certo? Ó, depois aqui, ó, ele vem, ó, queimando para a esquerda, tá vendo? Então, acho que ali já foi o momento, acho que preciso do... E olha, ele estava bem calmo, tá vendo? Não tinha né, veículos transitando por ali. O motorista infrator. É terrível. O carro desse ficar nessas condições com cada moto, né? Cada motocicleta é terrível, né? Terrível. Então vamos analisar agora, sob o ponto de vista legal, a análise do senhor Dr. Marcelo. No momento da prisão, né? Houve a prisão em flagrante, porque foi perto de uma instituição que tinha um corpo de polícia militar, né? uma guarnição, e que foi levada e conduziu o condutor para a central de flagrante. Aí o senhor evolui como se todos esses procedimentos foram considerados legais, inclusive a participação de um advogado que teria assim, obstruído a sua ação, né, legal, o seu dever legal de assistir ao seu cliente. Isso. É o seguinte, em relação à atuação do advogado, eu não vou nem adentrar nesse mérito, que é um pouquinho polêmico. É bastante polêmico essa questão da atuação do advogado em relação àquele momento que a guarnição está trabalhando. Tá? Isso é bastante polêmico, inclusive controvertido entre a própria classe dos advogados e a própria polícia militar. Existe um liame aí que precisa ser analisado de forma mais concreta. Mas em relação à legalidade do flagrante em si, eu observo que assim, não houve nenhuma ilegalidade. Não é à toa que o flagrante ele foi homologado. Ele foi homologado pelo juiz da audiência de custódia. O que a gente tem que avaliar, acredito, e o ponto mais polêmico é esse, é a necessidade ou não dessa prisão cautelar, da prisão preventiva. E para a gente também discutir essa questão da prisão preventiva ou não, a gente tem que trazer uma discussão, né, que é o dolo eventual, que todo mundo fala, né? A partir do momento que a gente bebe e dirige, nós estamos assumindo o risco de produzir um resultado morte? Depende, certo? Porque, assim, será mesmo que um condutor, quando ele bebe, obviamente vai depender também das circunstâncias. Existe muita coisa que tem que ser analisada num caso concreto. Caso específico. Pronto, vamos tratar nesse caso específico. Uma pessoa, quando ingere uma bebida alcoólica, muitas das vezes, ela já pode ter até a habitualidade de beber de forma social e ir da sua casa até, melhor, do local que você estava até a sua residência sem causar um resultado morte. O que é dolo eventual? O dolo eventual, ele acontece quando o agente, ele prevê aquele resultado como possível, ele prevê. Ele não deseja que aquele resultado aconteça, mas se acontecer, é indiferente para ele. Isso é o dolo eventual. Por sua vez, a culpa consciente, dolo eventual versus culpa consciente, é quando o agente prevê que é possível um resultado, mas ele tem plena convicção, ele tem plena certeza que isso não vai acontecer. Então, vamos pegar um exemplo. Às vezes você ingere bebida alcoólica e você tem na sua cabeça a plena consciência que você não vai causar. Quantas vezes você já bebeu e chegou, digamos assim, até a sua residência de forma consciente? Então, a gente não pode, digamos assim, automatizar e dizer, bebeu, dirigiu, isso é crime doloso. Tá? A gente não pode, porque isso é uma questão técnica, isso é uma questão terminológica. Eu não estou discutindo se é justo ou injusto a pena a ser aplicada. Eu não estou adentrando nisso. Eu estou adentrando somente no aspecto se isso é doloso ou se é culposo. Porque, muitas das vezes, a discussão nos tribunais, inclusive no plenário do júri, é
é o dia inteiro de debate só para discutir se foi dolo eventual ou não. Ou seja, basicamente, tem que ficar demonstrado no caso concreto se o condutor, no momento que ele dirigiu sob influência de álcool, ele preveu e ele tinha consciência que poderia acontecer e ele não ligou, ou a segunda opção, que ele tinha plena certeza que o evento não ia acontecer. Entendeu? Então, é uma questão que muitas das vezes tem que adentrar na mente do condutor ou do agente para se verificar qual era o pensamento dele. Agora, claro, existem situações que você pode analisar de forma concreta. Então, assim, voltando no caso do Praxedes, no caso daqui da Avenida Fernandes Lima, é indiscutível que ele ingeriu uma quantidade excessiva de bebida alcoólica, é indiscutível que ele também pegou uma contramão. Qualquer pessoa em sã consciência consegue imaginar que se você pegar uma contramão na Avenida Fernandes Lima, você vai causar um resultado danoso. Agora, resta saber, ele tinha plena convicção que ia causar um resultado ou não. E tem outra situação também. A forma como ele entrou na Avenida Fernandes Lima, sabe lá se de repente ele, por algum motivo na cabeça dele, ele não achou que estava na mão certa. Obviamente que eu estou trazendo uma discussão mais no campo defensivo, enquanto advogado criminalista. Mas são circunstâncias que têm que ser avaliadas. O único caso chegou no Supremo Tribunal Federal, que foi em 2011, discutindo dolo eventual e culpa consciente. Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Para eu responsabilizar alguém por dolo eventual, eu não posso presumir. Eu tenho que comprovar que antes do estado de embriaguez, ele realmente previu, aceitou e disse, não, eu vou beber, vou encher a cara, se acontecer, não estou nem aí. Isso foi um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal. Hoje, por sua vez, no caso específico em tela, e daí eu já vou trazer também um caso lá do interior que envolveu um secretário, não foi? É. Não existe diferença prática se o delegado vai arbitrar pelo homicídio culposo ou doloso. Obviamente, eu trazendo... Exatamente, tipificar se o condutor tiver sob influência de álcool. Não vai ter diferença. Porque se o homicídio for culposo ou doloso, estando o condutor embriagado, foge da alçada do delegado arbitrar a fiança. E o Código de Processo Penal, ele prevê, inclusive, a prisão preventiva. A partir do momento que a pena ultrapassa 5 anos, já é possível a prisão preventiva. E hoje tivemos uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que aumentou a pena para o homicídio culposo, tá? Quando o condutor está sob influência de álcool, a pena hoje parte de 5 a 8 anos. Então, já é possível decretar prisão preventiva. E essa alteração legislativa no Código trouxe, inclusive, digamos assim, até uma pacificação na discussão. Ora, se o condutor automaticamente, se a intenção do legislador do Congresso Nacional fosse automaticamente dizer dirigir sob influência de álcool é igual a dolo eventual, o Congresso não teria aumentado a pena com a finalidade de desestimular. É possível se normatizar dessa forma? Dolo eventual? Exatamente. Você, ao beber e se autodeterminar a dirigir, não se discute culpa e dolo. Não, no meu entendimento, não é possível normatizar isso, porque isso é uma discussão no campo doutrinário, é técnico. Dolo eventual é um conceito específico. O que pode se fazer é você, através do Congresso Nacional, pegar o crime de homicídio, causar homicídio culposo mediante embriaguez, e você equiparar ele ao homicídio doloso, por exemplo. Você pode equiparar, é o que você pode fazer. Mas você criar uma norma para dizer que dirigir sob influência de álcool é dolo eventual, ou você assume o risco, não, porque é uma questão técnica, é dogmática, é doutrinária. Mas o senhor advoga que seria necessário ou é interessante permanecer em discussão? Eu acredito que nós temos uma lei. Eu, enquanto criminalista, eu tenho uma percepção sempre contra o encarceramento. Há situações que o encarceramento é necessário. Mas eu acredito que nós temos uma norma recente, de 2017, que aumentou o crime de homicídio culposo, porque antes a pena era de 2 a 4 anos, o homicídio culposo era de 2 a 4. 2 a 4, o delegado pode arbitrar a fiança. Mas a partir do momento que o agente está sob influência de álcool, pouco importa. Se for culposo, a pena é de 5 a 8 anos. Então, a gente tem que avaliar, estatisticamente, né, se houve uma diminuição, se houve um desestímulo da sociedade de dirigir sob influência de álcool. O direito penal, ele tem que ser aplicado sempre em última ratio. Nós temos hoje uma cultura de achar que tudo se resolve na cadeia, no encarceramento. E se assim fosse, nós somos um país que mais tem dispositivo no Código Penal.
E a gente está mais do que comprovado que cadeia não resolve criminalidade. A gente tem que observar essa alteração no ano de 2017, verificar se ela vai surtir algum efeito prático. Se não surtir efeito prático, porque também não adianta somente punir se não tiver fiscalização. Então tem que avaliar efeito prático, fiscalização. Não resolveu? Aí sim, eu sou favorável de fazer uma análise de política criminal e aumentar a pena. E aumentar como foi feito na lei seca. Quantas alterações ocorreu na lei seca? Né? E hoje a gente está vendo aí a diminuição enorme dos índices de acidentes. Vamos conhecer essas novidades. Vamos dar um break, Capitão Emanuel, e voltaremos com a sua análise sobre esse acidente. Voltamos já. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero 98. A rádio que te move. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Voltamos com Segurança em Foco, programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Voltamos agora com o Capitão Emanuel, emblema da Lei Seca. E a sua análise para esse acidente com morte na Fernando Lima, doutor Capitão Emanuel? O doutor aqui do meu lado falou muito bem, foi bem incisivo, falou diretamente nos fatos. Né? O que eu vejo em tudo isso é que precisamos, algumas leis são guardadas na gaveta e não são aplicadas. Outras estão ali de forma equivocadas. E agora, recentemente, eu tive conversando antes um pouco sobre a mudança da 13.546, que foi uma lei de 2017, que entrou em vigor em 2018, e tivemos algumas alterações, inclusive essa do artigo 302, que tem uma qualificadora com relação a você estar sob influência de álcool. Então, passou de 5 homicídio culposo de 5 a 8 anos. Antes não tinha nem essa previsão, e tinha o quê? O entendimento geral do dolo eventual. Dolo eventual em todas as esferas no Brasil, por aí afora. Então, depois dessa tipificação, hoje temos um tipo penal. Então, eu acho muito preocupante quando você faz algo que não vem de uma forma muito técnica, olhando, ou talvez venha com uma letra fria da lei, mas não vem com a emoção que nós estamos vendo hoje da família, por exemplo. Então, há de se perceber que é preciso mudar as coisas com mais consciência. Então, tivemos mudanças, por exemplo, só dar um exemplo, que isso vai chegar também no final, num trágico acidente ou numa situação pesada. Tivemos agora recentemente a Lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito de forma forte. E alterando, na minha visão, de forma técnica, de trânsito que eu sou, de forma horrível, de forma a trazer uma insegurança no trânsito muito maior, viário no trânsito muito maior. Por exemplo, essa questão dos dispositivos de retenção, juntamente com as cadeirinhas. Hoje ele ampliou agora para o Uber. Então, hoje o táxi, além do táxi, o Uber, por exemplo, pode andar transportando as crianças sem a cadeirinha. Sem a cadeirinha. Aí combinou com então, todas as possibilidades de não ocorrer, né? Por exemplo, você está com o seu veículo ali, dirigindo, normal, é parado numa operação dessas aí, é autuado porque está sem o dispositivo de retenção, cadeirinha, aí você vai ligar para onde? Para o aplicativo. Ele vai chegar lá com o mesmo veículo, outro motorista que não é o pai,
que pode trazer um risco muito maior, e transporta. Então, assim, são coisas desse tipo que são inadmissíveis. Então, é preciso olhar com mais técnica, olhar mais com coração com certas coisas e mudar para melhor. O senhor defende que todo veículo de passageiros, né, faz transporte coletivo, deveria ter a cadeirinha? Sim, claro. O táxi, o Uber... Retrocedeu gigantescamente, porque é estatística comprovado que qualquer choque, colisão de um veículo parado, por exemplo, tiver um ponto parado, ele, 30 km, 40 km por hora, a criança é arremessada a metros. Então, se você tem uma criança acomodada direitinho no seu veículo, você pode ter certeza, eu já fui atender um sinistro de trânsito, onde o carro ficou destruído e a criancinha chorando só no seu cadeirinha, mas bem. Então, é uma situação muito complicada. Já é obrigatório? Agora, não é obrigatório. Não, agora a partir de abril, dia 12 de abril, a festa começou. Então, assim, desse jeito, mudamos a pontuação, por exemplo, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui vai desaguar numa situação como essa, por exemplo, da Fernanda Lima. Porque se você tem, antes nós tínhamos como limite 19 pontos para ter o inicial suspensão do direito de dirigir. Imaginemos os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, passamos agora, dependendo da situação, a chegar até 78 pontos e você não vai ter o direito de dirigir suspenso. Eu digo como foi isso. Olha só, de 19 você chegou hoje a 78 pontos. Pouca gente sabe disso. Porque você pode, por exemplo, quem tem o EAR na sua habilitação, que é atividade remunerada, por exemplo, você pode cometer 40 pontos, porque a regra hoje é o seguinte, saiu 19, de 20 para 40, se cometer uma infração gravíssima, cai para 30, se cometer duas gravíssimas, cai para 20. No entanto, mas quem tem atividade remunerada na sua habilitação, a regra é 40 pontos durante o ano. Se chegar antes de um ano, você completou 39 pontos, você faz um cursozinho rápido de reciclagem, preventivo de reciclagem, zero a pontuação, você tem mais 40 para cometer. Então, você comete 39, dá quanto? 78. E você não tem o seu direito de dirigir suspenso. Então, quando isso começar a pegar mesmo, o que é que vai ter o sentimento? Agora eu vou poder fazer muita coisa. Agora eu vou poder subir em calçada, vou pegar o sinal vermelho, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Doutor Manuel, chegou uma pergunta de um motorista de aplicativo. É obrigatório o uso de cadeira no aplicativo ou não é obrigatório? Não. A resolução 819 não é mais obrigatório. Inclusive, eu recebi uma demanda agora, que alguém foi parado numa operação aí e foi autuado porque estava sem o dispositivo de detectar. Agora, tem que ter o aplicativo ligado. Você tem que estar com o seu aplicativo ligado, cumprindo a corrida. Se tiver, observou, tranquilo, segue viagem. É desse jeito que está conseguindo mudar o trânsito. Na minha visão, perdemos agora uma grande oportunidade de corrigir essa situação. Não temos Uber para Black, não sei o quê, um bocado de situações diferentes, né? Por que não podemos ter um Uber direcionado já para com que tivesse esse dispositivo de retenção? Então, é pensar na família. Estão fazendo leis agora aí, sem pensar nessa questão, talvez meramente política. Voltando ao acidente, doutor Manuel, quais são as suas considerações como advogado e também, né? Eu vejo uma pena. Um estudioso do trânsito. Tudo isso é uma pena que poderia ter sido evitado. Eu vejo dois lados. Uma, a ausência do Estado. E a outra, algo que poderia ter sido evitado por um condutor que bebeu. Então, essa questão dele beber, talvez ele não tenha imaginado que ia chegar a tal ponto. Não sei, é como, né, o doutor Marcelo falou aqui, que tem que entrar na cabeça dele para entender o que eles pensaram naquele momento, para poder defender ou continuar a acusação. Se ele tinha vontade real naquele momento, vontade e consciência, que é o dolo, né? Então, ele tem vontade de consciência naquela situação. É uma pena, já aconteceu, eu acho que ele deve ser responsabilizado, né? Vai seguir, talvez, para o tribunal de júri, mas não sei, isso vai muito da defesa, né, da acusação, esse trâmite quando vai chegar no final. Vamos observar quando vai chegar. Vamos para o próximo caso, José. O segundo acidente que ocorreu na BR-316, sertão de Alagoas, em Dois Riachos, terra da Rainha Marta, na manhã de 26 de julho. O então secretário de saúde do município de Santana, também alcoolizado, atropelou uma mulher, 39 anos, que fazia caminhada na rodovia. Ela morreu e o motorista teria fugido sem prestar socorro. Aí a imagem da vítima. Jovem. Temos um vídeo também, viu, José? A foto do carro. Parece que ela estava caminhando no acostamento, uma coisa assim. Né? E tem um vídeo que antes do acidente, né? Antes do acidente ou pós-acidente, a gente não tem essa informação. Ele vai passar por aí
e vai colidir com esse veículo aí, de um servidor que deve estar fazendo reparo de internet. Ela vem, se aproxima, Olha só. colide e é exatamente a colisão que a gente apresentou na foto anteriormente. Que mal faz, né? Beber e dirigir. Doutor Marcelo Medeiros. É o seguinte, eu acho que basicamente a diferença de um crime para outro foi a forma. É a forma. Eu acredito que é indiscutível que a forma como o acidente aconteceu daqui de Maceió, ele foi muito mais agressivo. Só pelo fato de ele pegar um veículo, botar numa contramão, uma avenida como a Fernandes Lima, empreender uma velocidade movimentada de uma distância daquela, é muito mais fácil para o juiz dizer, não, vamos dizer que aparentemente foi um dolo eventual. É mais fácil, entendeu? Inclusive teve o clamor social, né? Teve toda aquela repercussão. Você acha que esse clamor social influencia na decisão judicial? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Não existe no ordenamento jurídico clamor social para justificar a prisão preventiva. Existe garantia de ordem pública. Garantia de ordem pública não é clamor social. Na prática, a Justiça decreta a prisão preventiva para dar uma resposta para a sociedade. Então, é indiscutível. O rigor seria diretamente proporcional ao clamor público? Oi? O rigor da decisão seria exatamente Sem sombra de proporcional? dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, no caso daqui de Maceió, houve uma violação à norma de trânsito muito mais efetiva. Você pegar uma contramão, audácia, digamos assim, vamos chamar de audácia, pegar numa contramão. Numa situação diferente, às vezes, é o cara que está sob influência de álcool, vamos dizer que a avenida, que ele está a 60 km, ele está a 80. Ele está acima de velocidade, mas não está numa desproporção desarrazoada. Então, ele está aqui, de repente ele dá uma puxada para o canto e atropela uma pessoa que está na calçada. Então, veja, a situação é diferente. Ele está numa avenida, na sua via, ele está numa velocidade que não é desarrazoada e ele simplesmente tombou e, eu digo simplesmente o modo de falar, e atropelou uma pessoa. Então, a situação em si, ela é completamente diferente. Então, numa situação, fica mais fácil para o juiz justificar, não, ele estava sob influência de álcool, a lei já prevê um agravamento considerável de pena pelo fato de ele estar sob influência de álcool, matou, mas é culposo, vou conceder liberdade provisória para ele. Noutra banda, a situação ela foi muito mais gravosa e, indiscutivelmente, a repercussão que causou o daqui de Maceió foi muito maior, porque foram 3 vítimas numa avenida principal. Então, o clamor público, ele, sem sombra de dúvida, ele influenciou. Eu não tenho dúvida que, daqui a alguns meses, ele estará em liberdade provisória. E a atuação na delegacia regional, perfeita? Homicídio culposo? Então, nas duas situações, o delegado, ele arbitrou para o homicídio culposo, né? Ele autuou para o homicídio culposo. E eu entendo até o lado do delegado. Ele não tem elemento ali suficiente para dizer que ele assumiu o risco. Isso tem que ser discutido aonde? No processo, no caso concreto. Então, assim, em relação à autuação por parte do delegado, eu acho que foi perfeita. E no meu entendimento, não existe diferença. Como eu havia explicado anteriormente, se o delegado botar homicídio culposo ou homicídio doloso, vai dar no mesmo, porque nas duas situações, se o condutor estiver sob influência de álcool, a pena ultrapassa 4 anos. Então, é passível, o delegado não pode arbitrar fiança e é possível a prisão preventiva. Agora, se for um homicídio sem influência de álcool, a pena é de 2 a 4. Então, automaticamente, o delegado ele é obrigado a arbitrar fiança. Então, na prática, não faz diferença, porque o Ministério Público, sem dúvida, ele vai e denuncia por homicídio doloso. Na prática, vai para a júri popular sempre, ou quase sempre. Mesmo nesse caso, o Ministério Público deu parecer pela prisão preventiva, na audiência de custódia. Isso. Ele deu parecer pela prisão preventiva e já denunciou pelo homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Já denunciou. Ele denunciou o desfecho de lá do Sertão. Esse do Sertão, o Ministério Público deu parecer contrário à liberdade. A liberdade, entendi, perfeito. A permanência da prisão essa aí preventiva. eu não tenho conhecimento. Eu acredito que, na situação de lá, na prática, o promotor também ele vai denunciar por homicídio doloso. Aí vai ficar a cargo do juiz decidir se vai pronunciar para júri ou não.
O juiz decidiu pela liberdade provisória com medidas cautelares Eu vi. já sair da prisão, né? Já saiu. Perfeito. Doutor Manuel, É desse jeito. análise desse caso no sertão alagoano. Concordo com as palavras dele. A questão da autuação entre as duas delegacias foi perfeita, né? Acho que era o momento aqui, aquele momento que ele tinha era só a questão do crime culposo. Logicamente, depois serão evaluados todos os dois casos, eu acredito que devem ir para o Tribunal de Júri. No entanto, nós temos algumas decisões contrárias por aí. É preciso isso ter muito cuidado, elemento suficiente para que possa, de forma, não deixar brechas para que na frente isso seja derrubado. Então, eu acho importante dar uma resposta muito forte, até pelo clamor da sociedade. Mas eu volto a frisar, é preciso dar resposta, mas é preciso prevenção para que esses fatos não aconteçam. Nesse momento em que o mundo está muito movido por o que repercute nas redes sociais, e aqui é uma outra área de julgamento, você não acha que essas decisões com casos semelhantes criam uma confusão para todo mundo? Eu acredito assim que a semelhança ela foi em relação ao tipo penal, mas a circunstância de como o crime aconteceu, eu acredito que foi bem diferente. Então, no meu entendimento, eu acredito que não foi uma decisão tão discrepante assim. Vamos analisar o efeito de álcool, resultado morte, quais são as outras coincidências e diferenças. A outra também teve lesão corporal, né? A outra é a questão de estar numa Avenida Fernandes Lima, você botar o carro numa conta, mas vamos citar um exemplo. Você está dirigindo um veículo automotor sob influência de álcool. Veja bem, eu não estou discutindo o aspecto moral, eu estou discutindo o aspecto legal e técnico. Claro. Então, somente isso. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é justo, se é injusto. Às vezes é legal, mas é injusto, e vice-versa. Então, é a situação um pouco diferente. Então, vamos supor que o cidadão ingere bebida alcoólica, está numa Avenida Fernandes Lima, dirigindo o seu veículo, sem coordenação motora alterada, e, às vezes, ele ocasiona um resultado morte. O resultado morte, às vezes, ele pode ser ocasionado independentemente do condutor estar sob influência de álcool. A partir do momento que a gente diz influência de álcool, é dolo, a gente está atribuindo uma culpa objetiva. É a mesma coisa que eu dizer, se você não tiver habilitação e você matar alguém, você vai ser sempre responsável. Vamos supor que você está na Avenida Fernandes Lima, a 60 km, alguém se joga na sua frente, você não tem habilitação, você matou. Você vai responder dolosamente? Não. Você cometeu uma infração administrativa e você cometeu um crime por estar dirigindo inabilitado. É situação diferente de você dizer que você matou, que você agiu com dolo eventual. Então, a gente não pode dizer que estar embriagado é dolo, porque a gente estaria jogando uma culpa objetiva, entendeu? E agora, numa situação de direção, a avenida é 60 km, eu estou dirigindo, eu posso atropelar alguém. A situação, às vezes, é um pouco diferente quando eu pego aqui na Avenida Amélia Rosa e eu faço um racha, como já aconteceu. De eu pegar um veículo numa avenida como essa, botar 130 km por hora. Então, a gente vê que é diferente a situação. Ambos estão sob influência de álcool, mas a gente tem que ver que a previsão de um resultado danoso é muito mais efetiva, é muito mais concreta. Meus amigos, o nosso produtor Josiel já nos avisou que temos apenas 1 minuto para as considerações finais. Eu começo com o senhor. Só agradecer essa oportunidade de orientar. Eu gosto muito dessa questão de orientação e da prevenção. E também chamar a atenção que esses fatos que aconteceram, esses dois, não são um fato único. O que tem pessoas bebendo aí ainda nas noitadas, saindo amanhecer do dia, bêbado por aí, isso é de forma gritante. Então é preciso a orientação que parem com isso, porque a lei está aí e a fiscalização certamente deve ser aumentada para que as pessoas tenham realmente aí um trânsito mais tranquilo. Essa é a minha recomendação. Obrigado por sua presença. Doutor. Então, as minhas considerações finais é sempre de demonstrar, isso aí é indiscutível, é como 2 mais 2 é 4, álcool e direção ela não combina. Né? A nenhum momento, quando eu, enquanto advogado, criminalista, especialista no assunto, trago uma discussão sobre a divergência de dolo eventual, a nenhum momento o objetivo é dizer que faça, né? Pelo contrário, é a maior irresponsabilidade do mundo. A gente tem um caso aqui do Praxedes, que é um cidadão de bem ordeiro, que por uma atitude impensada acabou com a vida dele.
Então, está mais do que comprovado. A questão em si da prisão é o menos importante, mas o principal é a consciência de você levar. Amanhã ele vai ser solto, ninguém vai ficar preso por toda a vida, mas a consciência que ele vai ter até o momento dele morrer, de que ele tirou 3 vidas. O filho dele saber que o pai matou 3 pessoas. Então, o mais importante é a consciência, e é indiscutível que algo que direção não combina, e essa é a nossa orientação sempre. Muito obrigado. Vamos ter mais outras oportunidades para discutir trânsito no Segurança em Foco, que está terminando. Programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 525 da NET Claro, e em nossas redes sociais. Até a próxima. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by